O Gabriel Pauletti é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em biotecnologia aqui na nossa universidade, doutorado em fitotecnia pela URGS, foi diretor do Instituto de Biotecnologia da UCS e atualmente é coordenador da área experimental e a Fazenda Escola da UCS, também assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na nossa universidade, atua em fisiologia e nutrição vegetal, hidroponia, óleos essenciais e agroenergia. Professor é pesquisador, integra o corpo permanente docente do pós-graduação em Processo e Tecnologia, o nosso PG Protec aqui da universidade. E vai nos blindar hoje com seu título aqui, Laboratórios, Estudos Planta Ambiente, Linhas de Pesquisa e Geração de Produtos e Tecnologias. Muito bem, obrigado, professor, deixo a palavra. Eu coordeno também, como foi falado, a área experimental, e aqui tem uma fotinho do nosso laboratório, de algumas estruturas, e eles têm muita relação, né? Muitos trabalhos que a gente faz aqui, a gente acaba levando para o campo, e eu vou abordar hoje trabalhos que a gente faz com óleos essenciais, com uso de bioinsumos, e também o cultivo em condições totalmente controladas, chamado cultivo indoor, né, ou as fazendas verticais, que é uma tecnologia que está crescendo bastante, e a gente vem trabalhando nisso também. Aqui nós temos umas fotos, umas imagens, né, da nossa estrutura de produção de óleos essenciais, onde aqui eu mostro um extrator de óleo essencial de 300 quilos, que é uma unidade piloto, que estava instalado no Instituto de Biotecnologia há um tempo atrás, e nós agora transferimos para a área experimental, né? Ele ficou um tempo inativo por uma questão de manejo de estrutura, e agora nós estamos retornando a sua instalação, né, para voltar a fazer. Então, nós estamos instalando novamente para ver se a gente volta a fazer alguns trabalhos de pesquisa e interações com empresas, né, que nós tivemos no passado, onde depois eu vou mostrar um pequeno videozinho de um grande projeto que a gente teve com a empresa Natura, onde a gente fez todo o processo de domesticação de uma planta nativa, né? Esse projeto ele iniciou em 2006 e ele está ativo até hoje. Hoje nós temos produtores aqui na região produzindo as plantas, né, e fornecendo óleo essencial para a Natura, e esse óleo essencial entra numa grande linha de produtos da empresa, e a última notícia que eu tive é que ele vai entrar numa linha de produtos para a área de recém-nascidos, de bebês, né? Então, um dos projetos, acho que mais longos que teve na empresa, porque é bastante comum dentro da perfumaria um produto entrar no mercado e sair, né? E esse ainda está vigorando. Então, nós fizemos todo um trabalho de desenvolvimento, de produção de mudas, viveiros, parceiros, um projeto bem grande. E essas imagens aqui são atuais, dos nossos cultivos lá na área experimental, onde a gente está trabalhando, então, agora com a aplicação dos óleos essenciais. Aqui mais algumas imagens. Então, toda a cadeia produtiva foi desenvolvida, nós fornecemos, aqui são os frascos que nós enviávamos para a empresa, um óleo essencial com certificação orgânica, né? Isso em 2006, 2010, até 2012, que é onde a gente participou mais ativamente do projeto, né? A agricultura orgânica não era tão forte como é hoje, né? Então foi um desafio bastante grande. E aqui são 2 perfumes que ainda usam, né, esse ingrediente ativo, que é um deles é o perfume essencial da Natura, mas agora ele entra numa linha bastante grande. Relacionado ainda a óleos essenciais, outros projetos, aí projetos do Polo Tecnológico, quando o Vieselli era pró-reitor de extensão, lembra, Vieselli? Nós iniciamos os projetos dos polos tecnológicos no Vale do Caí, né? E um dos produtos que a gente desenvolveu no projeto foi uma coluna de fracionamento de óleos essenciais, né? Isso é uma tecnologia já dominada, mas a gente desenvolveu o equipamento aqui,
e serve para pegar um óleo bruto, né, in natura, com todos os seus constituintes, fazer um processo de destilação fracionada e retirar frações, vários produtos, né, de um produto inicial. E esses frações, aqui são alguns artigos que a gente desenvolveu, né, a gente consegue concentrar princípios ativos. Então, um óleo essencial que era utilizado por uma indústria de desengraxantes, com baixo valor agregado, a gente fazendo esse fracionamento, a gente consegue ainda manter esse mercado, mas a gente gera outros produtos que podem ser utilizados para uma indústria mais de química fina, né, com mais atividade e assim por diante. A gente teve uma parceria com a Ecocitrus, que é uma empresa que produz óleo essencial orgânico, né, e fizemos todo o trabalho de fracionamento, né, e eles têm a possibilidade de colocar esses óleos fracionados no mercado, que já é uma realidade em São Paulo, né, para esse tipo de óleo essencial. É uma tecnologia que foi desenvolvida e testada aqui na região. Outros trabalhos aqui, trouxe 2 trabalhos para uso na veterinária, né, e agricultura. Este foi um projeto com um professor Fernando, né, que era professor do curso de veterinária, acho que o professor André participou também, né, numa fase desse trabalho, que a gente testou óleos essenciais e as frações também desses óleos essenciais contra fungos e bactérias que acometem éguas, né, no momento da transferência de embriões na reprodução. Então, esses fungos, eles causam um problema que não permite, né, que tenha sucesso o processo de reprodução, causando uma endometrite, né, e se utiliza hoje alguns princípios ativos sintéticos, enfim, sanitizantes para isso, e nós testamos alguns óleos essenciais que tiveram um ótimo resultado, né? Então, a gente pode utilizar um produto natural, a ideia é fazer uma lavagem, né, do útero da égua, né, com um produto, antes de fazer o processo de reprodução. Esse trabalho, esse artigo, ele teve um comentário por essa revista americana, que é uma das revistas mais conceituadas desse ramo, né, nos Estados Unidos. Então, falando como uma tecnologia promissora. Depois, a gente teve aqui um trabalho para utilizar, então, óleos essenciais no controle de doenças de frutos, né, de maçãs, com parceria do professor Tiago Barcelos, né, também com resultados interessantes. Ou melhor, outro projeto que a gente está desenvolvendo na área de biochar, né, utilização de produtos de pirólise para uso na agricultura. Então, esse projeto, nós temos 2 projetos, um do CNPq e outro com 32 municípios, né, onde a gente está utilizando esses produtos na agricultura. Ou esse projeto especificamente, ele visa utilizar resíduos, né, da agroindústria através de um processo de transformação térmica, que é a pirólise, e gerar 2 produtos, né, que a gente pode utilizar na agricultura. Um deles é o bioóleo, ou óleo de pirólise, e o outro é o biochar. Esse biochar, ele tem utilização na agricultura, né, como fertilizante, condicionador de solo, né, e a gente está testando ele também na área da farmácia, né, fazendo uma máscara facial, buscando fazer uma limpeza de pele pelos seus princípios ativos, pela sua, né, capacidade de absorver impurezas e minerais, né. Então, esse trabalho está sendo realizado com a colaboração da professora Valéria da farmácia. Outra utilização para esse bioóleo, né, e biochar, também, no caso do bioóleo, para controle de pragas, né, ou doenças. Aqui eu trouxe algumas imagens de fungos, né, que a gente pode controlar aplicando este bioóleo, fazendo aí um biofungicida natural. Um outro projeto, né, ou trabalho, que foi uma tese de mestrado de uma aluna, é a formulação de um bioherbicida,
né? Aqui a gente utilizou a mistura de um bioóleo com um óleo essencial. Então, aqui a gente tem, só para demonstrar para vocês, uma testemunha, né, onde foi aplicada apenas água, e aqui aplicando o produto, né, o óleo essencial com o bioóleo, onde a gente conseguiu uma dessecação, né, uma ação herbicida secante, similar a outros herbicidas que tem no mercado. E o interessante é que as plantas de alface, que são essas aqui, não foram afetadas. Então, aqui a gente está fazendo o depósito da patente deste produto. Tá? Então, uma boa possibilidade aí de um bioinsumo. Aqui mais um exemplo, né, do uso do biochar como componente de substrato para a produção de mudas, né? Então, esse biochar, além de fornecer nutrientes para as plantas, ele também tem uma função semelhante ao calcário, né? O calcário, ele regula o pH do solo. Então, aqui nós temos um solo que nós utilizamos, um solo natural, que ocorre aqui na região, onde o pH dele é 4,7, por exemplo, né? Colocando calcário, vai para 6,8, uma determinada dosagem de calcário. Colocando o biochar, ó, ele vai para 6,4. Então, nessa concentração aqui. Então, como um condicionador de solo, né, um efeito de regulador do pH, bem interessante. Fornece nutrientes também. E aqui nós fizemos um trabalho com a contaminação artificial do solo, né, com cobre, que é uma realidade aqui da nossa região. Então, nós contaminamos o solo, aplicamos só ou calcário ou biochar, né, ou sem aplicação, e vimos o desenvolvimento das plantas. Então, quando a gente aplica calcário ou aplica o biochar, essas plantas em solo contaminado se desenvolvem normalmente, né? Em comparação com essa aqui, ó, que tem o solo contaminado com cobre, onde a planta teve dificuldade de se desenvolver. Então, possibilidade de utilizar esse produto também. Aqui também na produção de mudas, utilizando o biochar, a gente fez um trabalho com o manjericão e com o eucalipto, né? E esse é o trabalho de mestrado da Vanessa, né? Onde, aplicando o biochar, a gente teve um incremento na produção, e eucalipto também, em algumas dosagens, a gente teve incremento na produção. Última linha de pesquisa que a gente vem trabalhando é o uso em condições controladas, né? Então, como eu falei antes, as urban farms ou fazendas verticais. Qual é a vantagem? Produção totalmente livre de agrotóxicos, produção com menos água, né? Cheguei a economizar 80% de água, produção próxima aos centros consumidores, então todos os problemas de perdas e de logística, né, são reduzidos, perdas da cadeia produtiva, né, e um maior rendimento por área. Como a gente faz isso em camadas, né, na mesma área que seria utilizada pelo solo, a gente incrementa a produção. Aqui, alguns trabalhos que a gente desenvolveu com empresas, né? Iniciamos esses projetos com a Intral, depois a gente agora tem parcerias com a Luxion e a Lumileds, que nos forneceram, né, todas as luzes para a gente montar a nossa estrutura de produção. E aqui foi um projeto com um restaurante universitário, né, que a gente fornecia essas microgreens para compor os pratos lá do restaurante de Flores da Cunha. Aqui para dar alguns exemplos aí no mundo, né? Isso aqui é em Londres, onde a gente tem praças lá que já tem o cultivo em containers, o pessoal pode comprar ou até preparar o próprio alimento, né, em cozinhas que estão também disponíveis ali para comer, fazer um lanche, fazer uma alimentação mais natural. Esse aqui é um outro projeto em Florianópolis, né, onde se colocam essas unidades produtivas dentro de supermercados. Então, o pessoal pode comprar o alimento, que se diz o alimento vivo, né, ainda nem foi colhido, tu pode colher no momento do plantio e levar para casa. Então, um alimento mais saudável, mais rico, né.
nesse sentido. E aqui o nosso laboratório aqui em Caxias do Sul, na universidade. Temos alguns artigos já publicados, né, com cultivo totalmente controlado ou com a suplementação luminosa. Então, a gente pode colocar isso em casas de vegetação convencionais, né, fazendo a suplementação em caso de dias nublados, por exemplo, dias chuvosos. Então, a ideia é a gente colocar sensores aí que ligam de forma automática, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essas mudas aqui de alface foram semeadas no mesmo dia. Essas aqui receberam a luz, essas aqui não receberam a luz. Então, ela fica pronta muito mais rápido, cresce muito mais, porque as condições são mais ideais para o desenvolvimento. Nós temos já um projeto, assim, um conceito de projeto já estabelecido, né? Estamos aí atrás de parceiros ou investidores para montar um sistema produtivo. Então, totalmente controlado, com sensores, níveis de CO2, de temperatura, umidade, placa solar, né? Então, todo automatizado para conseguir fazer essa produção em larga escala, né? Com alto rendimento por área. Aí tinha uma pergunta lá no template, onde a gente quer chegar, né? Neste projeto, a gente gostaria realmente de montar uma estrutura produtiva em Caxias do Sul, na UX, né, ou na cidade. Aqui um outro exemplo, né, a Emirates, né, abre lá a empresa aérea, montou uma estrutura para abastecer os seus aviões, né, ao lado do aeroporto. Então, uma possibilidade aí que vem crescendo bastante. Principais impactos das pesquisas, né? Essas 3 pesquisas demonstradas aí, então, a gente tem bastante interação ou possibilidade de interagir com empresas, né? Temos tecnologia para transferir para o setor produtivo, sempre, né, maximizando aí a produção, reduzindo insumos químicos, sintéticos, produção de alimentos seguros, né? Então, essas são as linhas aí e as possibilidades sociais, vamos dizer assim, e tecnológicas das pesquisas desenvolvidas no laboratório. A gente tem interação aí já, né, com agronomia, biologia, farmácia, nutrição, cosmética, né, da área da vida, com as exatas, mais com a engenharia química, mais possibilidade de interação aí com engenharia elétrica, automação, inteligência artificial. Né, aqui coloquei alguns pesquisadores que já estão mais atuantes no projeto, mas existem outros também, né? As ODS, então, na área de alimentos, sustentabilidade, né, todas elas estão vinculadas a essas linhas de pesquisa. A nossa equipe do laboratório, né, alunos de mestrado e doutorado, os professores, pesquisadores, estagiários atuais, e nós temos um colaborador ali da engenharia elétrica que muitas vezes dá um apoio aí para os nossos projetos. Obrigado pela atenção. Não sei se a gente pode passar o videozinho bem rapidinho. Esse projeto ele iniciou em 2006, tá? Quando 2 pesquisadores da área de óleos essenciais da Natura, né, vieram procurar aqui a universidade, o laboratório de óleos essenciais, e eles estavam à procura de uma espécie vegetal nativa do sul do Brasil para extração de óleo essencial e desenvolver algum produto. E pelo aroma agradável, né, dessa espécie, ela foi escolhida. A grande satisfação que nós temos na Universidade de Caxias do Sul de ter essa colaboração, esse convênio com a Natura, porque a universidade, se além do ensino e da extensão faz pesquisa,
tem que se preocupar bastante com a pesquisa aplicada. Então a gente fez um estudo acadêmico, uma pesquisa, gerou uma tecnologia e essa tecnologia foi transferida para pequenos produtores da agricultura familiar. Tem uma empresa do porte da Natura que está trabalhando em conjunto conosco. Então, para mim foi assim, a maior expectativa foi como a planta ia se desenvolver. A gente tinha uma equipe aqui da universidade que acompanhava o cultivo a nível de campo e estava sempre em contato permanente com a equipe de campo da Natura. A gente tem essa preocupação de chegar mais perto, acompanhar o dia a dia, acompanhar a produção, todo o trabalho que vem antes da entrega do produto lá na Natura. E eu acho que isso foi importante, porque nós aprendemos mais ainda sobre a planta, crescemos juntos, O vapor passa pela matéria-prima, por isso se chama por arraste. Ele arrasta a parte volátil, que é o óleo essencial. Aí ele passa no condensador, aqui ele sai já no estado líquido, o óleo misturado com a água. Aqui é um separador de óleo, que por densidade, o óleo é mais leve, vai ficar na superfície para ser separado do restante da água. Esse é o processo, por arraste a vapor. Essa é a importância de uma parceria entre a empresa com uma universidade e com os produtores. A gente tem até um certo afeto, por um trabalho assim. E fica feliz também, assim, de saber que isso não é uma experiência que termina aqui, E querer que realmente a coisa continue, sabe? Mas sendo bom para todos, Realizada, satisfeita por vencer mais um desafio que eu entrei assim, sem ter noção nem do que ia acontecer daqui para frente. Mas eu topei e estou realizada hoje. Me sinto realizada.